Olá, família Atitude, mais um Família Cast no ar. Eu sou o Wilkley da Monique. Sou a Monique do Wilkley. Juntos somos casados para sempre. Stop, please. Paz para toda a vida de Ryan, Patrick, Eric e Kaique e a voz da Maria Lina, de 2 aninhos. Bom, hoje nós estamos aqui para receber uma convidada muito especial, mas eu queria fazer aquele pedido, Monique, para todo mundo que ainda não se inscreveu no Atitude TV, que inscreva-se, né? No Atitude Família Cash. E também, aí é só... No Ministério da Família. Não, mas aí, calma, Atitude TV, a pessoa se inscreve, ela curte, comenta, compartilha. E agora na rede social, o que é que ela faz? Vai lá, começa Segue a a seguir, gente. começa a curtir, começa a comentar no Atitude Família Cash e no Ministério da Família. IBA, que tem toda a programação do Ministério da Família. Então é Temos isso. a formatura, né? Vai Tudo. ter um monte de coisa aí pela frente, é só ficar ligado aí Retiro. no Instagram e tudo mais. Bom, mas nós viemos aqui hoje para falar com alguém que veio trazer algo de especial para nós, falar sobre o ser ensinável. E aí, você que está nos assistindo, você é um ser ensinável? A gente costuma dizer que o ser humano que não é ensinável, ele não vai muito longe, não. Mas nós vamos tirar algumas dúvidas agora aqui com alguém que tem propriedade para falar sobre isso. Estamos aqui com a nossa irmã Raquel Bonner, não é do Boa Noite, mas é Bonner, que vai nos ajudar aqui a entender um pouco mais sobre isso. Seja bem-vinda, minha amada irmã Raquel, Deus abençoe. Sinta-se à vontade de ir para apresentar-se aí para o público, dizer quem é você. Então, muito obrigada, né, pelo convite de estar aqui. É uma alegria grande, né, para mim. Eu sou Raquel, esposa do pastor Gilberto. Do Vila Valqueire. Isso, da Atitude Vila Valqueire. Eu sou mãe do Gabriel, mãe do Gustavo. E eu dou aula, né, sou psicopedagoga há 34 anos. Né? Então, eu lido com educação, por isso, para mim, hoje é uma honra estar aqui. É um prazer imenso, porque eu vou falar de algo que eu amo. Né, de algo que eu vivo já há tantos anos e que é algo que é importantíssimo, né, para as nossas vidas como tudo. Então, para começar, a gente vive, né, numa era de muita informação. Né? Não significa que informação traz conhecimento. Sim. São duas coisas bem distintas e as pessoas confundem. Principalmente hoje, as crianças e os adolescentes, eles são bombardeados com informações. Na nossa época não era assim. Final de, né? Não vou dizer a década que era para não deixar a gente, né, mais antigo, mas naquelas décadas passadas. Nossas informações era TV e banca de jornal. Não tinha pouco celular, acesso, né? né? Que a gente tinha televisão, nem todo mundo tinha televisão. Sim. Quando tinha era aquela TV preto e branco. E quando os pais deixavam assistir. Isso, tinha um horário certo do Certo. programa, tinha hora para dormir. Mas hoje o mundo está assim, ó, na palma das mãos deles, né? Eles recebem informações full time aqui, 24 horas. E aí eles recebem toda essa informação, mas eles acabam tendo dificuldades em lidar com muitas coisas. Uma delas são as frustrações. Os adolescentes são questionadores, muito questionadores. Nós temos um adolescente ainda, mas temos 2 adultos, filhos adultos que moram conosco, e tem um casado. Mas todos passaram por isso. E é normal, mas hoje mais ainda eles aceleram mais. Bom, mas existem também a questão de adultos que já se acham suficientes porque recebem muita informação. E aí começa a coisa a ficar um meio de campo meio embolado, né? E a gente que trabalha com família, a gente tem acesso a muita notícia sobre isso, conhecimento de muitas causas. Bom, a Bíblia vai dizer assim, que Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, né, diante de Deus e dos homens. Ou seja, significa que faz parte do propósito de Deus para nós aprender, crescer, evoluir. Sim. Né? Agir com sabedoria. Mas aí, vamos lá, agora para você dar uma introdução nisso para a gente. Afinal, o que é ser ensinável? Bom, por mais que a gente tenha esse apelo, né, de informações, o aprender continua sendo do mesmo jeito, né, com atenção, com foco, né, com uma regularidade. A gente precisa, né, priorizar aquilo que de fato vai ser importante para a gente. Uma criança, ela não sabe ainda o que é importante para ela. Sim. Cabe aos pais, então, ter essa responsabilidade, né, de dizer: o meu filho não vai ter celular
vai ter celular somente com 12 anos. Ah, mas 12 anos, caramba! As crianças hoje em dia com 8 já têm, né? Mas é da responsabilidade dos pais ter esse entendimento do que vai ser melhor para os filhos. Tá, isso estaria ligado diretamente, por exemplo, só te cortando. Sim. Mas dentro do teu raciocínio, seria a diferença entre ter acesso à informação e estar verdadeiramente disposto a aprender? Então, a criança que aprende através de um celular, Ela não está ela não aprendendo. está aprendendo. Ela está tendo só Ela não informação. tá Isso é muito aprendendo. legal você falar, Raquel, sabe por quê? Porque tem pais que dão o celular na mão da criança. Sim. Isso é o que a gente mais vê. A gente vê isso nos restaurantes, a gente vê isso dentro da igreja. Dentro da igreja, na hora do culto. Dentro da igreja acontece isso? A gente Raquel? vê. Será que acontece? A gente vê isso, né, Você de foi só uma aqui forma. na Barra? Não, a gente Do vê Valqueire isso. também? Não, em outras igrejas. Também? Só no Japão. Ah, só no Só Japão. no Japão, não é aqui. Então, cabe aos pais, né, ter esse entendimento da responsabilidade que eles têm enquanto pais. E por mais que hoje foi colocado aqui que é mais difícil do que era na nossa época de criança, a gente entende que é. Mas a gente precisa persistir, porque a educação é trabalhosa, mas tem que ter esforço, mas a gente precisa, né, priorizar. O adolescente, né, ele já está tendo... Eu vou um pouco na criança, vou um pouco no adolescente, vou também no adulto. À vontade. Né, porque você falou de todas essas 3 fases, né? Todas e também são trouxe ensináveis. Jesus, né? Uhum. E todas são... mas assim, a criança, a responsabilidade é dos pais. Ponto. Né? Ponto. E aí, o meu filho, que hoje tem 19 anos, ele foi ter celular com 12 anos. Isso numa geração... Né, ele tem 19 hoje, então isso há 7 anos atrás. Que é um tempo muito longe. Não é, mas é. Mas né? é. Por conta da rapidez. Da rapidez. Sim, a tecnologia da informação, da avançou tecnologia, muito. né? É pouco tempo, mas é muito tempo. Então, e na época ele já dizia, todo mundo tem celular e eu não tenho, como é que vai ser? Enfim. Você usava mas aquela frase, você meu não é todo mundo. Meu filho, não pode, porque isso vai trazer... vai te atrapalhar, não vai ser bom, enfim. Então, ele teve o celular dele com 12 anos e tal. Hoje em dia, a gente vê que os pais não conseguem mais dar esse não, né? E na educação, a gente aprende, na psicopedagogia, a gente aprende que o não ele é necessário. Né? E a gente aprende isso com Jesus também, a gente aprende isso na Bíblia também. Né? Quantos nãos Deus dá para a gente, já deu, né? Enfim. O adolescente, ele está vivendo essa geração da tecnologia, ele está vivendo essa geração de muitas escolas pedirem para fazer trabalho, que é trabalho online, né? Enfim, então, os pais também têm a responsabilidade, mas aí os pais precisam, então, ter aquele jogo de cintura. Seria um equilíbrio que eles têm que buscar. Equilíbrio, de impor horário, Sim. tempo, quanto tempo vai ficar no celular... Né? Agora você vai ter o tempo para ler. Ah, mas o meu filho não gosta de ler. Pai, você lê, você senta e você tem um tempo ali da leitura para que você seja um modelo para o seu filho. Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar e na velhice jamais se desviará. Isso. Então, são coisas que a gente precisa ter o equilíbrio, né? Porque o E adolescente... dá também para eles responsabilidade. O adolescente ele está vivendo aí muitas mudanças físicas, hormonais, mudanças estão vivendo muitas emoções, mudanças intelectuais também, enfim. Então, o pai também é responsável, mas ele precisa ter aquele equilíbrio, porque não adianta. A geração é essa hoje, né? De estar muito ligado na informação rápida. A questão da frustração que você disse, né? Isso a gente aprende dentro de casa. São os pais que ensinam os filhos a lidar com a frustração. Quando? Quando você pega o seu filho na escola e você pergunta para ele como é que foi. Ah, mãe, foi bom, joguei bola na hora do recreio, mas dentro da sala de aula. Você vai afunilando as informações que você precisa tirar do seu filho do que ele viveu naquele dia. Porque existem algumas pessoas que elas conseguem evoluir ao longo da vida, Sim, correto? sim. Contra outras, elas repetem os mesmos erros Sim. continuamente. Então, são repetições de hábitos, são os mecanismos que elas criam. E a Monique fez agora, eu estou fazendo o curso de terapia cristã.
E aí a gente chama de TCC, né? Terapia cognitiva comportamental. E tudo está ligado no comportamento. Isso. Então, são hábitos repetitivos. E se os pais não tiverem essa sensibilidade Isso. de identificar, fazer essas perguntas que você falou, essas coisas lá na frente vão gerar traumas. Isso. Não é isso? E criar esse Exatamente. hábito, né? Meu filho, antes de sair de casa, eu sempre falo para ele que ele é capaz, que ele pode todas as coisas naquele que fortalece, entendeu? Então, são hábitos que a gente vai criando, que vai trabalhando a mente deles para o Isso. futuro. Isso. E aí, para você, o que pode diferenciar essas pessoas uma da outra? Como é que você consegue Aqui, identificar isso? Identificar É. que o por pai quê. tem esse trabalho, porque é uma coisa trabalhosa, não é fácil, requer tempo. Então, requer... são adultos hoje que eles são mais empáticos. Eles olham para a situação difícil e reagem de outra forma. Né? Não Eles- entende aquilo como uma frustração, mas sim como um desafio. Isso aí, algo que ele tem a aprender com aquilo, por mais difícil que seja. Não tira como derrota. Não tira como Por derrota. exemplo, a gente tem um curso aqui, ministra tanto para homens quanto para as mulheres, no currículo de homens e mulheres, chama-se Vencedores Nunca Desistem. Ou seja, e existe uma frase no curso: vencedores não são aqueles que nunca desistem, mas os que nunca falham. Sim, Então, assim, desistir em algum momento, você vai parar na caminhada, vai retomar a caminhada, ok, mas você não... Aliás, vencedores não são aqueles que nunca falham, mas os que nunca desistem, porque falhar eu vou falhar. vai falhar. Eu vou fazer ser humano. Isso aí. Carne, osso, Isso. ok, corpo, alma e espírito. Beleza, tricotomia, perfeito. Mas eu sou ser humano, dotado de erros, de vontades, de falhas. E muitas das vezes eu não vou seguir a vontade do pai, vou seguir a minha. Eu vou falhar. Sim. Mas quando eu dou ouvidos ao pai, e foi até meu devocional de hoje, que a gente deve estar dando os ouvidos ao pai todo o Sim, tempo. todo o tempo. E aí que a gente perde o quê? A sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Sim. Então, assim, esse pai e essa mãe que consegue, como a Monique disse, fazer isso de manhã, direcionar o filho, ele vai gerar no filho uma mentalidade positiva, não a ponto dele se achar o maioral de todos, que Sim. também já é um outro extremo, né? É o positivismo em excesso. Sim. Tem o negativismo, mas tem o positivismo em excesso. Mas a gente tem que ter justamente essa direção. E eu acho, dentro da minha, não tenho conhecimento da tua área, né, da psicopedagogia, mas ajuda a direcionar muito isso. Vocês orientam Sim. isso, né? Nas perguntas que a gente faz para os nossos filhos, que para nós é intencional, para ele é um bate-papo. Como é que foi na escola? O amiguinho pegou um biscoito meu. Fiquei com raiva, bati nele. Meu filho, não é assim. De repente, o seu amigo queria tanto comer o seu biscoito, mas não quis te pedir porque ficou com medo de você dizer não. Você não pode ser assim. Qual o problema de você dividir o biscoito? Qual o problema de você dar para o seu amigo? E aí você faz a criança que a gente subestima, né? Acha que a criança não vai nem me ouvir. Você ensina a criança a já começar a pensar no outro. É mesmo. Gera uma empatia, Tadinho, né? o biscoito dele, sei lá o quê, ele não tinha, né? Então, a gente já vai condicionando essa criança para que ele seja um adolescente, que ele aprenda a socializar com mais facilidade, que ele seja amigo de fato dos amigos, que ele se preocupe, né? E que ele seja um adulto também dessa mesma forma. O que eu vejo, né? Os pais hoje estão mais ligados, assim, a introduzir o filho na sociedade com as questões financeiras, dando, do que educando. Sim. Eu entendo isso como um senso de pertencimento na Sim, sociedade. porque todo mundo tem. Ele falou, mas todo mundo tem. E a sociedade que nós estamos vivendo hoje, se ele não tiver o iPhone, ele não vai ser bem recebido pelos amigos. Isso aí. E o lidar com essa frustração da rejeição, de não estar inserido no grupo dos amigos que todos têm iPhone e ele não tem, para ele é difícil. E aí, o que faz com isso? Os pais se matam de trabalhar para poder dar isso tudo e perde tempo de qualidade com o filho. Exatamente. Eles são ausentes presentes. Gente, Né? e eu vi esses dias o Espírito Santo estava falando comigo, que eu chegava na casa do meu avô, ele já vinha assim, com a mão. Para dar benção. Para Né? dar benção. E tem um discípulo do Wilker que dá benção para ele, né? E eu falei assim, gente, eu não ensinei o meu filho a benção. E isso é muito importante. É um modelo, né? É um modelo. Eu falei, eu vou fazer isso com meus netos. Então, mas Quando chegar, já vou. Modelo. Eu vou falar, meu neto,
você é abençoado, você vai ter Isso, uma eu te vida abençoo, abençoada, eu te isso. abençoo. É uma alegria ter Então, você. existe um Parecia livro- que a gente era mais abençoados mesmo, que a gente saiu com a proteção, mais realmente. feliz, né? Lá em casa eu tenho um livro que é do pastor Craig Hill. Você conhece o Craig Hill? Sim. Então, chama-se O Poder da Bênção dos Pais. Pois é, Todo pai tinha que ler esse livro sim, para mostrar o quão importante é a bênção de um pai. sim. O pai ele tem o poder de abençoar, de amaldiçoar um filho. E é muito forte E aí, isso, né? ligado com o que a gente está falando aqui, porque a educação ela começa em casa, certo? Isso, em casa. Ela começa em casa. Mas existe uma frase que diz assim, ó, a escola ensina, mas quem educa são os pais. E aí, até que ponto isso é verdade? Na minha opinião, Isso, na eu minha quero saber da sua vivência, vivência. isso é verdade. 100% verdade. 100%. Porque a escola ela vem complementar algo que dentro de casa já está sendo feito, né? A escola ela vem trazer a cooperação do pedagógico, da sociabilidade, do estar junto, né? Dentro como sociedade. Dentro como sociedade. Vai aprender sim. Até aí, responsabilidade da escola. da escola. O restante... Mas também Não é tem. só- Não é só assim, né? Isso é da escola, isso é da. Não, por É um quê? conjunto. Porque a escola também conta com o apoio dos pais dentro de casa para poder, então, fazer os deveres de casa, fazer os trabalhos. Ou seja, é como se fosse realmente todo mundo do mesmo time, sendo que mesmo cada um jogando na time. sua posição. Exatamente. verdade, Sem atrapalhar ninguém, né? Isso É que os pais acham que estão pagando escola caríssima e delegando isso para a escola. Escola, que então. não é. E detalhe, se a A escola escola- falar alguma coisa contra o filho, ainda vai lá tirar satisfação. Tirar satisfação. Acontece isso? Acontece. É isso que eu queria Acontece. saber. É bom você alertar escolas, sobre isso. Tem escolas que passam dificuldades porque nas reuniões com os pais eles não aceitam algumas coisas como mandar dever de casa. Ué, A fala eu já tenho tanta coisa para fazer, eu não tenho tempo de fazer dever de casa com os filhos. ou seja, a responsabilidade é da escola. Né? Então, é algo que nós estamos vivendo, que é o que você disse, né? Os pais trabalham demais para dar para os filhos e para eles também. Sim, não é só claro, pros filhos, não. Isso aí é Quando não querem ter filhos hoje. Isso. E aí, a responsabilidade, né, de cuidar, de educar, né, o senso o entendimento, né, de que um filho é um presente de Deus. É isso. É alguém que uma herança Deus do te Senhor. confiou para você cuidar. Então, o que eu acredito que aconteça, né, quando a pessoa tem um filho? Ela se embola tanto nos sentimentos, né, porque ela ama demais, ela nunca teve um contato com um amor tão grande como um filho, né? Uhum. Fisicamente falando, né? O filho a gente ama, né, de graça, vamos dizer assim, né? Que ela acaba se confundindo, né? Quando que ela ama demais ou quando ela não ama demais, quando pode, quando não pode, porque tem coisas que é nociva para a criança, como dar um telefone com 8 anos de idade. Isso estaria ligado, por exemplo, você está falando disso aí, tem pais às vezes que querem ser muito amigos dos filhos. Não Aí eles pode. evitam de quê? De corrigir. Não pode, E aí isso acaba causando que um impacto na formação da criança, não é isso? Com certeza. Porque ela não consegue ser ensinável. Porque como não é algo que é necessário, né? O pai não dá não, a mãe não dá o não, não dá o limite, não coloca de castigo, né? Nos momentos ali, obviamente que tudo dentro sem abuso, né? Sem Óbvio. abuso, com certeza. Mas a criança que não recebe não, por ela ter a necessidade, há uma necessidade do não. Não pode, agora você não vai fazer assim. O não A faz parte criança da educação. Faz parte. Eu tive muita dificuldade, porque meus pais se separaram, eu tinha 9 anos. Imagino. Então, entre eles, criaram uma concorrência, assim, Imagino. afetiva para ver. Sei, sei. Então, eles tinham dificuldade de dizer não para mim. Porque, se eu disser não para ela, ele vai dizer Ela vai gostar sim. e ela vai gostar mais Aí e eu podia escolher, né? Eu brigava lá, falava, vou para casa do meu pai. Brigava na casa do meu pai, falava, vou para casa da minha mãe. Então, porque criança não é boba, manipula. Sim, manipula.
Entendeu? Então, e na fase adulta, quando eu fui receber não, gente, era um sofrimento, sim. entendeu? Acabava comigo. É. A gente vê isso muito nos adultos, né? Porque são reflexo de São crianças. reflexo de como eles viveram na não criança, o que foram- eles aprenderam Isso aí, não enquanto foram ensinados da criança. maneira correta. Correto. Por isso que a gente vê hoje em dia, né? Muitos jovens, quando são colocados diante de uma situação que recebem não, eles fazem qualquer coisa. Eles brigam, eles matam, né? Explodem. O não dentro da vida de um ser humano que não foi necessário. acostumado a ouvir não, aquilo ali para ele gera como uma agressão, uma ofensa, Isso. né, uma humilhação. Isso aí. Isso é complicado. E aí, como é que a gente pode ensinar obediência, respeito e responsabilidade sem cair num autoritarismo ou na permissividade? Pois Porque é. tem Isso é dois, muito são dois importante. extremos, né? Ou autoritário demais ou permissivo demais. Como é que pode ter esse equilíbrio aí? Conversa. Conversa aberta. Mas conversa intencional. Tá. Né? Fez algo errado, isso, gente, é com criança de 1 aninho. É com criança de 2 ele já tem aninhos. entendimento. Porque ele já tem um Né? entendimento. Isso é bom falar sobre isso. Então, sentar e conversar e dizer, não pode fazer, a mamãe está dizendo que não pode, né? E aí, quantas vezes forem necessárias, porque dá trabalho. Dá trabalho. Sim. Então, eu já falei com essa criança não sei quantas vezes, ela não me obedece. Vai continuar falando, vai continuar dizendo. Aí a Bíblia, né? Aí foram perguntar para Jesus, Jesus, quantas vezes eu tenho que perdoar meu irmão? 7 vezes, não 70 vezes 7. Quantas vezes eu tenho que ensinar teu filho? 7 vezes? Não, meu filho, a vida inteira. A vida inteira. Até ele chegar à fase adulta, e vai chegar na fase adulta, vai precisar de Isso, aconselhamento vocês dos que pais. têm filhos adultos, eu também tenho, Precisam é desse jeito. da gente e ali é orientando. para nós esclarecido em casa, desde cedo. Eu sou a mãe de vocês, o pai é o pai. Vocês vão receber orientações nossas até o fim das nossas vidas. Porque a gente vai continuar sendo mais Exatamente. experiente. Então, se alguma coisa que o Gabriel faz, alguma coisa que o Gustavo faz, que não está dentro daquilo que eu ensinei, pode ser que não seja na hora, né? Porque eles já Sim. são adultos, pode ser que dê, né? Eu chamo depois, eu também espero o faço momento isso. certo e falo, olha, não está certo. Isso é assim, assim, assim. Lembra quando você era criança? Porque tem os pais que cultivam essa vivência com os filhos, de conversar, de mostrar o que está errado, por que está errado, por que não pode. A criança, o adulto lembra Lembra? de coisas, né? O adulto tem a memória afetiva dos momentos que viveu com aquela mãe, com aquele pai, dos aprendizados que teve, né? E até do castigo, até às vezes da palmada, né? Porque faz parte. Eu vi uma entrevista, né? E o cara era bem sucedido, a família dele era bem sucedida. E perguntaram, num certo momento, o que ficou da lembrança do seu pai, que o pai dele tinha falecido. Ele falou, olha, de tudo que ele pôde me proporcionar, o que ficou na memória foi os nossos tempos de qualidade. Pois é. As nossas viagens, as nossas pescarias. Então, isso, a gente tem que criar isso na memória. Exato. E até os nãos também Até os nãos também. Eu acho Tem que que dar atenção. são. É Eu acho que isso. essa memória afetiva ela é muito interessante quando ela é criada. Por quê? Eu tive poucos momentos de qualidade com meu pai, mas, por exemplo, quando eu era criança, o meu pai gostava de criar passarinho. Os passarinhos era curió, Merlo, acho que é merlo. melro, mas ele tinha curió, trinca-ferro e tinha canarinho, não lembro qual era. E competiam, ele tinha um que tinha anilha. Era o tempo que eu ia com ele. Tinha uma avó que morava em Bangu, a outra morava na Tijuca. Então, 2 extremos. Um final de semana, às vezes, estava na casa de uma, outro final na casa de outra. A minha avó, par de pai, morava na Tijuca, par de mãe em Bangu. Então, tinha o final de semana com a família da minha mãe, o final de semana com a família do meu pai. Mas ele tinha os locais que ele ia lá. E eu ia com ele, porque eu queria estar com o meu pai quando criança. Aí eu vim para a adolescência. Na adolescência, eu fiquei aquela fase de que você está na transição, saindo da infância para a adolescência, você vai ficando fofinho. Eu fiquei o fofinho, né? E aí eu comecei a ficar com vergonha, eu queria emagrecer. E aí eu queria fazer musculação, na minha época não podia. Hoje já foi estudado, de orientação educacional, tudo mais pode, 12 anos, já pode fazer atividade. E aí eu fui para o Karatê. E meu pai foi comigo fazer. Olha. Eu criei essa memória de nós dois juntos, treinando quando éramos faixa branca, e passamos para a faixa amarela juntos. Ele contratou, quando naquela época não era personal, mas se fosse hoje era um personal de Karatê para dar treino em casa para mim e para ele. Tanto é que eu passei para a faixa amarela junto com ele.
Quando foi fazer o exame para a faixa vermelha, eu não lembro se ele fez e passou, eu pulei a faixa vermelha e fui direto para a faixa laranja. Então, quer dizer, eu tive um tempo de qualidade com ele e tinha alguém que treinava eu e ele. Depois ele se perdeu, enfim, tudo mais, que meu pai entrou para a área do alcoolismo, aquela coisa toda, e foi numa época muito difícil da vida dele. Com o tempo passado dos anos, eu entendi isso. Gerou um bloqueio por causa do rompante que nós tivemos, mas essa memória afetiva do tempo que a gente teve, isso ficou para mim. Então, foi a qualidade. E eu procurei fazer o quê? Com os meus filhos, desde pequeno, jogar futebol com eles. Ir para o Maracanã, ver o jogo do Flamengo, torcer para o mesmo time que eu, a gente está junto, caminhar junto, vamos para o jogo. Tanto é que hoje eles, pai, vamos para o jogo. Isso. Hoje eu digo Eles que fazem, eles né? me levam, eles me levam. Ó, isso é ser um ser ensinável. Você teve um momento da sua vida, foi rompido por algo ruim, mas mesmo esse algo ruim não tirou de você o que você viveu de bom e fez você passar para os seus filhos. É isso aí, porque eu peguei é o ser que um ser foi ensinável. bom. Você podia ter dito assim, não, foi horrível, meu pai entrou para o alcoolismo, apagar tudo aquilo que você viveu de bom. E Mas assim, não é e depois por eu aí. tive assim, a oportunidade, após convertido, né? Eu me converti tem 15 anos, de começar a levar meu pai para a igreja. Meu pai ficou muito doente, de direcionar ele para os caminhos do Senhor. E até ele partiu, meu pai faleceu em 2015, mas ele teve a oportunidade de conhecer Jesus, entregar a vida para Jesus, não chegou a se batizar. Mas a semente foi plantada. Amém. Então, assim, houve um processo, aquele processo de liberar perdão e tal. Eu tive que falar com ele, conversar, e para que ele entendesse o que aconteceu, porque até então ele também não tinha entendimento Sim. do que tinha acontecido, os fatos que aconteceram, tipo, de Para ele repente... foi uma circunstância. Aham. Mas aí eu entendi porque ele agiu assim, ele não foi ensinado assim. Então a gente só transmite aquilo que a gente aprendeu. Mas eu, graças a Deus, eu tive o privilégio de entender isso. Mas foi o que você falou, essa memória afetiva que ele criou lá atrás comigo, fez com que eu tivesse esse entendimento lá na frente. Raquel, voltando um pouquinho atrás, né, que o Wilker estava falando, por que os pais hoje têm dificuldade de dizer não? Porque entra naquele assunto que ele falou, porque se sentem que é amigos do filho e não pais para os adolescentes, porque eu vejo que hoje os adolescentes, eles se acham, os adultos, sabem mais do que nós, entendeu? Tudo eles sabem. O que acontece com a gente, com o ser humano? Tudo aquilo que dá muito trabalho, a gente tende a... eu fujo daquilo. A gente acaba, vamos dizer, procrastinando. Seria? E aí, então, para não ter trabalho, porque é confronto. Educação, né, do jeito em que os adolescentes vêm de volta, vamos dizer assim, né, com os adolescentes que não entendem, é confronto e dá trabalho. E são várias vezes que você vai dizer. E eles vão vir com argumentos, eles vão vir que o fulano faz, que o ciclano faz, que eu também quero e bababá, mas você precisa ser firme. Os pais, hoje em dia, não querem isso, porque já estão também assoberbados de tantas coisas, porque estão preocupados em trabalhar demais, em ter cada vez mais, em ter status, né, para que os outros vejam. São tantas dobras, né? São tantas situações, são tantos os aspectos, que os pais acabam, então, se tornando amigos dos filhos, e aí não falam não, e aí as coisas vão cedendo e as coisas vão piorando cada vez mais. Foi engraçado, né? Que eu chamo, às vezes, meu filho pelo apelido dele, né? Aí ele fala, mãe, você não é meu amigo, não. Olha isso, que bacana. É minha mãe. Ele já ouviu você dizer que, olha, eu não sou sua amiga, apesar de ser amiga, mas o nosso relacionamento é outro, é diferente, né? Você precisa olhar para mim como alguém relevante, alguém de autoridade na sua vida, né? Tá bom. Eu sempre procuro dizer para eles, né? Assim, vocês vão ter muitos amigos, mas não vai existir melhor amigo do que pai e mãe. Não vai. Vocês têm que ter esse entendimento. Que o pai e a mãe, vocês, certo ou errado, vão continuar sendo seus amigos. Nós vamos corrigir no erro, mas vamos continuar amando. Né? E vamos te ensinar o caminho que deve andar. As pessoas, elas se esbarram nisso. Porque é filho, porque eu amo demais, eu passo a mão na cabeça, eu deixo fazer do jeito que... Não. É isso que nós não dizemos que não somos os amiguinhos deles. É por isso, então, que eu vou com dizer, ela. não, ei, você está equivocado, isso está errado. Né? Mesmo sendo seu filho. Então, mas existe hoje uma crise dessa geração que eles não aceitam correção. Existe. Não existe nessa Existe, crise. existe. É total.
Isso E é- assim, existem jovens, até os adolescentes são principais. Para mim, acho que assim, a fase mais difícil é a adolescência. Sim, mas o por conta de jovem, todas as mudanças, né? Sim. Mas eu acho que é mais acessível do que um jovem, jovem. até do que um adulto. a gente A gente tem muita consegue, dificuldade. Não, a gente consegue ter mais acesso, Tem então. mais acesso, porque é uma criança que ainda não é jovem, que está passando por né? Está precisando. Então, o que nós precisamos fazer? Acolher, dar atenção, dizer, senta aqui, me fala sobre o que está no seu coração. Tá, eles Vamos passaram, lá. então, menos tempos de fragilidade do que os jovens ou os adultos, então fica mais fácil da gente Mais acessar fácil, o coração é. deles. Isso. Eles têm menos tempo expostos à fragilidade. Isso. Então, seria uma ideia de que nós temos essa, vamos dizer assim, mais essa facilidade de alcançar o coração deles. Tá, agora, como é que, deixa eu só fazer uma perguntinha aqui, Monique, como é que os pais, eles podem lidar com os filhos que contestam, por exemplo, valores, crenças ou até rejeitam os ensinamentos dentro de casa? Às vezes, a fé. Continuar, né? Nós dentro de casa, os pais, né? Continuar do mesmo jeito que sempre foi e corrigindo. Olha, não é assim que a gente vai fazer dentro de casa. Vai continuar do mesmo jeito. Olha, Mantendo vai os ser princípios, os valores, a isso ética, a aí, moral, não a muda. fé, Isso mantendo aquilo aí, ali. Mantendo aquilo ali. Não muda. Na minha casa, Você minhas hoje é um regras. adulto, isso, você hoje é um adulto, ok, você pode ter uma opinião diferente da minha, mas... Nossos princípios, os não valores, a O nossa nosso ambiente é esse, enquanto você viver no nosso ambiente, você tem que viver no nosso ecossistema. Isso é muito legal, porque às vezes assim, a pessoa não entende que, como eu te falei, né? Os vencedores não são aqueles que nunca falham, mas sim os que nunca desistem, né? Porque o erro ele faz parte do aprendizado, né? O homem vai errar, como humano, ser humano. Mas aí tem pessoas que não conseguem ensinar os filhos a enxergar o fracasso como oportunidade de aprender, crescimento. de crescimento, é isso aí. Não é isso? É isso. E aí, como é que a gente pode dar uma ferramenta para ensinar eles a não desistir, terem motivos para não desistir? Assim, eu sei que você deve ter vários relatos dessas experiências. Muitas coisas. Mas, assim, alguma coisa que você já orientou? Ó, não ensina teu filho por aqui, não deixa ele desistir. Porque eu sei que vocês acabam sendo conselheiro, não tem jeito. Não dos tem pais, jeito. Não né? tem jeito. Acaba sendo conselheiro. Assim, eu lido, né, com os pais que têm os filhos, né, diferentes, que são os neurodivergentes, né? Os neuratípicos. Isso. E o pai lidar com uma situação dessa é muito difícil. Sim. Né? O pai lidar com o filho, o pai que tem mais do que um filho, né? Um filho é diferente do outro nesse aspecto, a aceitação do pai. Então, é algo que é complexo, Sim. lógico, né? Mas ensinar essa pessoa a ter um olhar diferente, a ter um olhar compreensivo, a ter um olhar de cuidado para característica de cada um. Né? Seria um olhar de compaixão mesmo. O filho que tem as suas dificuldades, ele não vai conseguir tirar umas boas notas na escola. E tá tudo bem. Né? Então, Mas ele vai ter as suas qualidades. Mas ele vai ter suas aptidão para outras coisas. aptidão para outras coisas. Então, assim, fazer com que a pessoa abra o leque de... não é de oportunidade, porque Visão, não é. não? De visão, de amplitude das características que aquele ser tem. Entendi. Né? E como que ele, como pai e mãe, precisa conduzi-lo para que ele também se sinta importante, para que ele se sinta capaz, para que ele se sinta parte, entendeu? Isso que você está falando, eu não sei se lá na atitude do Valqueire, como é que está o Ministério da Família? Os cursos têm avançado lá? Vocês têm avançado? Tem. Vocês têm um convite para voar lá? Não. Então, Olha esse que é bacana. perfeito para você. Eu nunca nem tinha ouvido Deixa sobre eu te isso. falar o que é esse Sobre- curso. Esse curso, um Pra família convite para voar, ele é direcionado para famílias atípicas. Por quê? É uma psicóloga americana que ela tem filhos atípicos. Ela começou a estudar sobre
essas atipicidades. Sim. E aí ela começou a ter entendimento, foi para a neurociência, começou a estudar. Ela escreveu um livro para famílias que são atípicas. Não é a criança atípica, a família é atípica. É, porque E aí ela escreveu um não livro em tem a ver cima com a disso, criança. dando uma ferramenta Ótimo. em cima do que você está falando, para ajudar os pais a lidarem Lidarem. e a demonstrar como eles podem passar nessa vida por isso. Porque, vamos lá, eu tenho um filho que tem um QI, o outro que tem um QI um pouco menor e o outro que é atípico. E aí, como eu vou lidar nessa situação? Eu tenho 3 situações dentro de casa, Sim. mas a família é atípica. Um não é melhor e o outro não é pior. Mas a família toda se torna, porque vão ter que aprender a conviver Todos. com as suas diferenças dentro de casa. Ela usa que, como Jesus, todo mundo tem lugar na mesa. Isso aí. Isso é muito legal. Exatamente. O nosso tempo está correndo aqui e eu queria saber sobre os adultos, que a gente está falando muito de criança, adolescente, mas a gente vê hoje muitos adultos cometendo os mesmos erros porque não são ensinados. Sabe um ponto que enquanto nós conversávamos aqui, enquanto eu estava pensando sobre o tema, né? As pessoas, elas não são ensinadas a ter a autorresponsabilidade das suas ações. Isso aí dá corte. Então, As pessoas não são ensinadas, não repete são aí. ensinadas a ter a autorresponsabilidade das suas atitudes. Errou, errei, mandei mal. Fulano, ciclano, me desculpe, né? Viu, Monique, como é que eu não tô doido? O que eu falo em casa direto? Gente, todo mundo erra, eu erro. Custa vocês entenderem e reconhecer, pô, eu errei. Eu errei. Porque nunca ninguém foi... Nunca eu culpado. É tipo, tá, o troço aqui, tá, como esse objeto chegou até aqui? Não fui eu. Começa todo mundo, não fui eu. Como? Ok. Algum... Então, aí eu digo assim, o avô de vocês que está falecido deve ter vindo aqui, vocês estão acreditando em espírito. Agora não tem nem mais nenhum crente aqui não, né? Acredita em espírito. Veio aqui e colocou o copo. Aí fica todo mundo mudo. Eu falo, gente, eu sei, eu Isso erro. atravanca os relacionamentos. Simples reconhecimento. Porque quando a gente reconhece que a gente mandou mal numa fala, que a gente não fez o que deveria ter feito, que a gente tem a oportunidade E corrigiu. de corrigir e fazer diferente. Aí, então, escrever uma nova história, né? Ou E seja, todos ficam felizes. O adulto não consegue entender que ele tem que ser ensinável. Ele tem que ser ensinável. Mas isso parte da autorresponsabilidade. Habilidade. De ter essa humildade. Ter essa humildade. E não tem. E, às vezes, a gente fica rodando em ciclo. Tu lembra daquele não sei se tu já assistiu do Faustão, que tinha aquele cara que fica rodando com o negócio na Saía cabeça. tonto assim, Aí né? manda andar. Quando andava, batia pra tudo que é lugar. É isso aí que tu isso falou. aí. A falta de autorresponsabilidade causa isso. A pessoa fica desnorteada. E como é algo que é orgânico, ele precisa acontecer, a gente se frustra, a gente fica mal, porque no fundo, a gente sabe que a gente fez algo que não foi bom, mas a gente não consertou aquilo, então aquilo fica dentro de nós, e aí eu acabo que desanimo, eu acabo que eu desisto, eu me torno um ser fechado dentro de mim mesmo. E não dou oportunidade para mim mesma de florescer. Você acha que isso tem muito a ver com orgulho e vaidade Com também? certeza. É sem total dúvida. isso aí. Ou seja, Eclesiastes, Sem quando dúvida. sabe Salomão fala que vaidade é vaidade, Verdade. é Tudo é pronto. ilusão. Tudo é ilusão. É tudo. No final ele diz Correr que atrás tudo... do vento, né? Tudo é Gente, o vaidade. livro de Eclesiastes, para mim, é algo assim, tão reflexivo. É isso aí. Porque você imagina um homem chegar no final da vida, né, e Após- olhar para trás e chegar na seguinte frase, né? Tudo é ilusão, é vaidade, né? Ou Correr seja, atrás do chamada vento. cajadada santa, né? Nem fala. Toma aquela cajadada santa que tu fica desnorteado, tu não sabe para onde vai. E aí, a gente falando sobre a questão de Salomão, a gente tem que falar sobre o ser ensinável na vida cristã. A gente vê que Jesus, ele foi mestre, ele passou grande parte da vida dele aprendendo. Isso. E aí é que tá, as pessoas não entendem. Jesus ensinou durante 3 anos, só que ele passou 30 anos aprendendo. Ele só passou 10% da vida ensinando. Ou seja, a maior parte da vida a gente passa aprendendo. A gente aprende, eu digo, né? Até morrer. A gente aprende até o último dia de vida quando a gente quer. Sim. A gente precisa ser intencional. O que as pessoas fazem? Só querem aprender o que interessa para elas. Opa! Só quer aprender o que vai dar status, o que vai dar poder, o que vai Vai dar like. Isso. E a gente aprende Engajamento. quando? Com
todo mundo e em todo o tempo. A gente aprende com o porteiro quando a gente quer, a gente aprende com o caixa de supermercado quando a gente quer, a gente aprende até olhando, às vezes, uma situação, mas a gente precisa ser atento, né? A gente precisa ter aquele olhar atento. Eu aprendo até quando o dia está tão nublado e eu falo assim, meu Deus, né? Eu queria tanto um sol para secar a roupa de casa, um exemplo, né? Então, Coisa é que, simples. Mas não tem, coisa simples do cotidiano, né? Eu mas preciso nós tanto precisamos do dia nublado. Mas está nublado demais, mas enfim, tá bom, né? Então a gente aprende em todo o tempo, mas a gente precisa ser intencional, olhar para as situações com atenção. Dar atenção para as pessoas também, Isso é sabe? muito importante. Estar ali com a pessoa e, de fato, estar olhando para ela, ouvindo o que ela está dizendo, não pensando em outras coisas, né? Não pensando no que eu tenho que fazer nos afazeres da casa, como se tivesse assim, bora, fala logo. No automático. Acaba que eu preciso, né? E aí, poxa... Tipo, vamos embora que a próxima página. Isso, né? Então, nós precisamos voltar para aquela época de brincar na rua. Não vai acontecer, né, do jeitinho que era, mas de dar importância ao que tem importância de fato, a fala do outro, não achar que, porque para você não é tão importante aquilo que é para... Um exemplo, a Monique também falando de algo que para ela é importantíssimo, mas para mim não é, eu tiro de letra o que a Monique está dizendo. Mas nem por isso eu não vou ouvi-la. Claro. Eu não vou dizer, olha, eu vou estar orando por ti, né? Eu falo que isso é compaixão. Porque as pessoas que são sanguíneas, elas não estão, tipo assim, ela é muito melancólica, ficar ali sofrendo, vamos pra frente. Gente. Foi bom você falar nisso, porque o que é que eu defendo? Vamos lá. Isso é coisa de Raquel, né? É Ruth ou Raquel? Com Jesus, a gente aprende a equilibrar. Ótimo. O nosso temperamento, a nossa personalidade, as características que a gente tem. Precisa ser assim. Eu não consigo. Consegue. Com Jesus, a gente pode. É o domínio próprio. Sabe? Ser mais acessível. Deixar o fruto do Espírito. Deixar o fruto. Eu preguei sobre isso no sábado. O fruto do Espírito, porque o tema que me deram era mulheres frutíferas. Eu ainda disse lá, né? Eu falei assim, vocês acharam que eu ia falar aqui que Jesus é a videira, eu ia vir em cima daquele, e vocês são os frutos. Não, eu vim sobre algo muito mais profundo e sério. Logo o fruto do Espírito, né? Foi fundo. Porque são vários, né, gomos... Verdade. Que você precisa dar conta. E outra, então, nós somos responsáveis. Se ele deu isso pra gente... Nós temos que estar em busca todos esses 8 frutos. Não é só um. Hoje eu tô assim, amanhã eu tô assim. Hoje eu amo. Hoje eu não tenho paciência. Sem domínio. Eu não estou dizendo com isso que é fácil, não. Não é fácil. Você não vai cair. Não. Mas é que você falou, é autorresponsabilidade. Já vê que você caiu, errei. Hoje eu fui péssima nisso. Reconhecer que deixou falhar. É bom a gente nos conhecer, né? Porque a gente se conhece, depois de Deus nós somos as pessoas que mais se conhecem. Então é bom a gente se conhecer, mas é bom também a gente trabalhar a nossa fé para crer que com Jesus a gente pode equilibrar todas essas nossas... E respeitar o outro. Então, o pastor Josué fala muito disso no culto, né? Não adianta eu ir para o culto e não levar o culto, né? Ou seja, muitos frequentam a igreja há anos. E parece que não amadurece espiritualmente. Isso. Por quê? Existe uma diferença entre ouvir a palavra e viver a palavra. E viver isso dentro do meio eclesiástico, dentro da igreja, é muito difícil. Você lidar com pessoas que já estão há muito tempo na igreja, e não é isso, não é julgamento, né? Sente não que é todo mesmo. mundo é santo. Mas dentro da igreja, pelo menos a gente tem o nosso livro, né? O Manual de Regra de Fé e Prática, que está ali para todo mundo, né? Está ali de Gênesis a Apocalipse, só tem um trabalhinho de ler. Os adultos que a gente convive, né, dentro da igreja, que ainda não estão, né, sabendo lidar com as frustrações, ainda não têm para si autorresponsabilidade, ainda não aprenderam, né, a lidar com a demanda da vida adulta, né? Porque às vezes a pessoa tem 60 anos, ela não aprendeu a lidar com a vida adulta porque tem coisas lá na infância dela, né, e tal. Eu acho também assim que a gente tem um gancho também que eu vejo muita gente, mas eu sou assim porque a minha criação foi assim. Não. Isso aí você tem um livre-arbítrio, então você escolhe. Isso.
É o que eu falo. Assim, a separação do meu pai e da minha mãe foi meio conturbada. Aí eu podia jogar todas as culpas. Isso, mas não. Mas os meus erros foram escolhas minhas, porque eu sou adulta. Isso. E eu tive a escolha de fazer o certo ou o errado. Isso. E aí, a escolha que eu escolhi, vão vir o quê? As minhas colheitas. As consequências. Então, para a gente encerrar aqui, a gente vai falar agora sobre o legado e o propósito. E eu queria que você pudesse deixar uma mensagem, assim, para os pais, educadores, líderes, para todos que estão nos assistindo, no geral, aqui, que nós temos diversos faixas etárias, né? Classes profissionais, classes sociais, pessoas de diversas gamas estão assistindo a gente aqui. Qual seria a principal lição sobre o poder de permanecer ensinável ao longo da vida? Colocar em prática o nosso propósito, né? A gente aprende até o fim das nossas vidas, mas a gente também tem um propósito a ser cumprido, que no que se refere a Deus, eu preciso ser ensinável para que Ele me conduza ao cumprimento desse propósito. Todos nós temos, né? Então, se eu resistir a Deus, como eu vejo que muitas pessoas fazem, né, diante do propósito dele, porque a gente a gente não aceita o sofrimento, né? A gente não aceita passar por situações difíceis. A gente quer sempre viver coisas boas, porque Deus é bom, Deus é amor. E como assim, né? A gente sofrer, a gente passar por coisas, né? Então, eu estar diante de Deus, né, com obediência, crendo que Ele sabe o que é o melhor para mim, eu vou conseguir viver uma vida aonde Ele vai me condicionar e me direcionar ao cumprimento do meu propósito. Eu sei que é algo profundo isso, né? Forte. Mas eu queria muito, né, que todos aqui que estão nos assistindo tivessem em mente de que há um propósito nas nossas vidas. E que Deus é aquele que nos orienta, que nos move, que sabe o que é melhor para a gente, e ao caminhar da nossa trajetória, nos leva ao cumprimento. Cabe a nós sermos obedientes, cabe a nós sermos submissos, cabe a nós aceitarmos, né, a soberania dele. É verdade. Ou seja, temos que aplicar o versículo de que é melhor obedecer do que sacrificar, né? E para os pais, você tem nas mãos a incumbência, né, de cuidar de um ser. Você imagina, gente, um ser sendo criado sendo gerado na barriga de uma mãe, né? Então você tem a incumbência, a responsabilidade de cuidar de algo que é eterno. É verdade. Um presente que Deus deu para você. E nós vamos dar conta disso no dia do juízo. juízo. Que não é seu, mas que é seu. Forte. Então é algo forte. Então, não se isente, né, não é ser perfeito, porque a gente não vai ser, né? Mas não se isente das suas responsabilidades, do aproveitar cada momento, do se sentir como responsável mesmo, né, pela trajetória daquele ser. Muito bom. Muito Raquel, bom. quero te agradecer muito pela tua disponibilidade, esse coração generoso em estar passando, né, esse teu conhecimento, são informações e vivência, né? Isso, porque muita vivência. é vivência, o que você está passando é vivência, é o dia a dia, na tua vida profissional e na tua vida cristã, né, que as duas andam juntas, porque Sim. o cristão, ele é cristão dentro e fora da profissão. Isso aí, 24 não horas. existe isso, Não existe né, o cristão desconectado. E assim, para você deixar só aqui seria um testemunho, tá? Qual foi a lição mais importante que a vida te ensinou e que você gostaria de ter aprendido muito antes? Que eu sou a pessoa mais importante. Porque quando a gente tem esse entendimento, a gente se preserva, a gente aprende a dizer não, a gente aprende que tem algo
de precioso a ser colocado para fora através da nossa vida, né? As pessoas não fazem com a gente aquilo que elas querem, né? Quando a gente sabe o valor que a gente tem. Reconhece a né? sua verdadeira identidade. Exatamente. Então, o que eu aprendi, né, e que gostaria de ter aprendido antes, é que eu sou a pessoa mais importante da minha vida, depois de Deus, claro, né? Sim, com certeza. E aí, então, a gente é livre, né? Quando a gente aprende isso, a gente é livre, porque se eu aprendo que eu sou a pessoa mais importante, eu vou ser completa em mim, eu vou ter o entendimento da identidade que eu tenho. Uhum. E aí eu vou ser uma melhor filha, eu vou ser uma melhor esposa, uma melhor mãe, eu vou ser uma melhor profissional, porque eu uma sou cidadã certa de quem eu sou, como uma um todo, cidadã, exatamente. Você vai exercer o teu melhor papel Exatamente. dentro da É sociedade, isso. num todo, no geral. E primeiro como serva de Cristo, Como né? serva de Cristo. Você vai entender Ele é a pessoa mais importante da minha vida. Se- Mas no campo, né, material, eu sou a pessoa mais importante da minha vida. Porque se você não está bem, você não vai poder... Isso. Primeiro tem que estar outra. bem consigo. Isso. Muito obrigado aí pelo seu compartilhamento Eu que agradeço. de um breve testemunho e para que todos entendam, né? Isso. Que o primeiro lugar é você estar bem consigo mesmo, entender que você é a pessoa mais importante para você e para Deus. Isso. E você vai conseguir ser importante para os demais. Isso aí. Obrigado e que Deus continue te usando, te capacitando. Fala teu Insta aí, quem quiser te procurar, deixar uma mensagem lá, quem sabe pedir uma instrução, visitar a nossa igreja, né? A Atitude de Vila Valqueire. Mora por Quem perto. mora lá por perto, né? Tá você e o pastor Gilberto Deu um lá. branco agora no Insta. Tu não sabe o teu Raquel Instagram? Bonner. Raquel Bonner. Arroba isso. Raquel Bonner. Isso. Muito bom. Então a gente vai colocar na descrição, Tá ótimo. tá? Te agradeço. Um abraço para o pastor Obrigada. Gilberto, para a Sim, família. com certeza. Deus abençoe, que Deus continue usando, capacitando Obrigada. vocês, direcionando. Obrigado pela tua disponibilidade. Obrigada. E a você que nos assistiu, muito obrigado. Se ainda não está nos seguindo nas redes sociais, siga-nos aí, @Ministério da Família IBA, @Atitude Família Cash. E curte, comenta e compartilha aqui nesse videozinho do Instagram. Faz o seguinte, hypa ele aí para poder dar mais engajamento. Deus abençoe, saúde, paz e prosperidade. Até o próximo Família Cash.